I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Oiê, tudo bem? Eu vou explicar para vocês algumas características próprias da história em quadrinhos e da tirinha, tá? Bom, a gente sabe que tanto a história em quadrinho quanto as tirinhas são gêneros textuais próprios para o nosso entretenimento, ou seja, para a nossa diversão. A gente gosta de ler para se divertir, né? Muitas histórias em quadrinhos se tornaram famosas e algumas delas se tornaram filmes, como a gente viu anteriormente quando eu expliquei para vocês as sinopses, né? Como é o caso da Turma da Mônica, entre outros. Bom, só que o gênero textual, história em quadrinhos ou de tirinhas, assim como qualquer gênero textual, tem um formato próprio, tem características específicas e tem alguns recursos que são próprios deles. Então, nós vamos conhecer esses recursos para a gente tanto entender enquanto lemos, quanto para escrever, para a gente não errar na hora de produzir esse texto. Bom, história em quadrinhos se organiza de duas formas, tanto os quadrinhos que a gente conhece também como HQ, quanto as tirinhas. Qual que é a diferença entre os dois? As histórias em quadrinhos são longas, então são textos produzidos com mais de 5 quadrinhos, né? Geralmente vem em páginas. Essas são as histórias em quadrinhos, mais de 5 quadrinhos contando e narrando um acontecimento. As tirinhas, por outro lado, elas trazem os quadrinhos com todos os recursos que existem nas HQs, só que na tirinha nós temos até 5 quadrinhos, então são histórias menores, tá? A diferença básica, então, entre as histórias em quadrinhos, HQs, e as tirinhas é a quantidade de quadrinhos que existem para nossa leitura e para o nosso entretenimento. Bom, dentro das histórias existem alguns recursos que são utilizados e que a gente vai conhecer um pouco mais. Por exemplo, recursos gráficos que a gente tem para marcar aquelas ondas perto do pé do personagem ou mostrando uma folha que cai, são linhas cinéticas. Essas linhas cinéticas, elas mostram e dão a ideia de movimento. Então, se ela está perto da folha da árvore que está caindo, significa que há uma movimentação da folha. Se ela está perto do pé do personagem, essa linha cinética vai mostrar que há uma movimentação desse personagem. Ok? Tranquilo? Bom, depois, e muito importante, é a gente entender as características dos balões que estão lá nas suas HQs, que você lê e conhece muito bem. Quando o balãozinho vem assim, pontilhadinho, isso aqui é o balão que indica sussurro. Sussurro, cochicho, tá? Então ele vem pontilhadinho. A linha reta mostra uma fala normal. Num diálogo, quando a gente conversa com a outra pessoa, sem alterar nosso tom de voz. Nem fala mais alto, nem fala baixinho. Então é uma linha reta, tá? E o tamanho desse balão vai variar do tamanho do diálogo que você tem dentro dele. Agora a gente precisa lembrar que esse gênero textual, ele trabalha com a linguagem mista, verbal e não verbal. Ou seja, com a palavra escrita, mas ela não é a mais importante. O mais importante aí é a linguagem não verbal, que são as imagens, né? Então, não são textos muito grandes para os balãozinhos, são pequenas falas para construir o sentido. Tem história em quadrinho que nem traz fala nenhuma, né? Só as características ali do personagem para a gente conseguir entender. Esse outro balão está todo ouriçadinho assim, e ele pode aparecer de forma bem variada, pode ser ainda mais ouriçado. Ele representa o grito, quando o personagem está gritando ou falando muito alto. E esse tanto que a gente vai ouriçar, né, o balãozinho, ele representa a intensidade desse grito. Se foi muito alto, se foi só uma fala, né, num tom diferente.
Esse outro, que parece uma nuvenzinha e tem as bolinhas aqui, ó, ele indica que o personagem está pensando, né? É o balãozinho do pensamento. Geralmente também, e é recurso das historinhas, quando o personagem está pensando e ele tem, tive uma ideia, aparece ali uma lâmpadazinha, que é a ideia para esse personagem entender, né, alguma coisa, alguma situação que ele está vivendo lá na narrativa. Esse outro aqui, ele representa os ruídos eletrônicos. Geralmente, ele vem bem marcadinho, mais do que o do grito, e essas marcazinhas são bem próximas, porque ou é o ruído que a gente ouve no rádio ou no equipamento eletrônico, e quando tem um problema, quando dá uma pane no sistema, também a gente vai perceber isso aqui, ok? São os ruídos eletrônicos. Agora, eu vou falar com vocês dessas duas palavrinhas aqui, ó, que eu não acho que é novidade para vocês, mas para a gente recapitular. Onomatopeia é a imitação dos sons à nossa volta. Então, se a gente imita o barulho de bater na porta, toque-toque, pluft-plaft, né? Aqueles barulhos que a gente tem nas histórias, representa os sons que são emitidos. Isso é onomatopeia. E a interjeição é a expressão do nosso sentimento. Quando a gente fala, ufa, que alívio, nossa, que susto, né? Essas expressões curtinhas que expressam os nossos sentimentos são as interjeições. E tanto onomatopeia quanto interjeições vão povoar esses balõezinhos aqui na sua história, tanto para a sua leitura quanto para a sua produção, ok? Espero ter deixado claro esse assunto para vocês. Qualquer dúvida, sabem como me encontrar. Um grande beijo, até logo!